Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, colega. Bom dia, bom dia. Está tudo a correr bem convosco, não é? Portanto, nesta fase de regresso a uma suposta normalidade, não é? De desconfinamento, mas com as devidas cautelas, não é? Portanto, que devemos levar em consideração todas as medidas e as recomendações feitas pelas autoridades sanitárias, não é? Mas, se Deus quiser, há de correr tudo bem. Eu vou tentar partilhar o ecrã convosco enquanto aguardemos que cheguem portanto, que entrem mais pessoas. Sensivelmente mais 2 minutos já podemos começar, não é? Confirmem-me se estão a ver a projeção, se faz favor. Estamos a ver. Eu estou a ver, professor. Estou a ver. Vamos ver, sim, professor. Sim, sim, professor. E já agora, portanto, a projeção que vocês veem, dá para ler aquilo que vocês visualizam ou aparece uma imagem um pouco difusa? O senhor está bem claro, dá para ler muito bem. Está bem claro. Bem Claro, dá para ler. Muito bem, muito bem, muito bem. É que às vezes, tanto quando se projeta, quando se partilha o ecrã, a imagem que recebemos do outro lado, muitas vezes, dependendo também das condições de internet, etc., às vezes portanto, é um ecrã um pouco desfigurada, as letras, e causa alguma dificuldade para fazer a leitura. Bom, eu aproveito também para agradecer a vossa disponibilidade, a vossa abertura relativamente à mudança do horário da nossa disciplina para as sextas-feiras, porque, na verdade, outros compromissos me estavam a condicionar de que maneira a condução das aulas às quartas-feiras. De modo que agradeço muito a vossa cooperação, a vossa abertura e doravante, como foi comunicado pelo professor Florencio, não é? As nossas aulas passarão a ser às sextas-feiras, no mesmo horário, portanto, que tínhamos às quartas, ou seja, portanto, no período da manhã às 11 e no período da tarde às 17 horas. Portanto, eu não pude dar aula na semana passada, por isso enviei-vos um documento muito grande, não é? Que é a Suma de Teologia de São Tomás, um documento muito grande, mas também muito relevante para nós que lidamos com a questão do conhecimento e da vivência da mensagem e da doutrina cristã, não é? Conhecimento da mensagem cristã num mundo penetrado por diversas perspectivas, diversas correntes, diversas opções, não é? Portanto, diversos espaços de diálogo com, portanto, o cristianismo, mas também num mundo em que a vivência do cristianismo terá que ser, em certa medida, feita numa relação com outras formas de vida, outras formas de ser, de estar, outras formas de pensar, outras formas de ver o mundo, etc. Por isso é muito importante
esta obra de São Tomás, porque ela, como tiveram oportunidade certamente de ver, ela dá-nos uma perspectiva global e sistemática daquilo que é a mensagem e a doutrina cristã, muito enriquecida pelo componente filosófico, no caso, portanto, pela filosofia de Aristóteles, sobretudo, e tudo isso nos permite, efetivamente, ter portanto, uma perspectiva mais sólida e melhor fundamentada sobre o cristianismo, não é? E isto está muito por dentro, não é, daquilo que tem sido também o nosso foco, ou da questão que nós temos vindo a analisar sobre a escolástica, não é? Em que, efetivamente, a perspectiva central desse período, ou a preocupação central desse período, é de que, de facto, para além da vivência da fé, o cristão deve também procurar compreender, não é? Compreender aquilo que vive e, na medida do possível, dar razões, justificar, não é? Argumentar, fundamentar aquilo que constitui os aspectos centrais da sua crença, não é? E nisto a filosofia tem um papel importante, não é? Para nos ajudar a compreender, para nos ajudar a sistematizar. Sistematizar significa ter uma visão de conjunto, não é? Portanto, para nos ajudar a sistematizar, mas também para nos ajudar a justificar a nossa fé, a nossa crença, num mundo em que existem, de facto, diversas outras perspectivas, não é? E muitas vezes até perspectivas antagónicas e que procura pôr em causa aquilo em que nós nos acreditamos, não é? Por isso essa obra de São Tomás é importante. É uma obra muito grande, não é? E também por isso eu pedi que lessem, portanto, aquelas páginas devidamente, portanto, limitadas, não é? Portanto, o primeiro tratado e o segundo tratado, mas toda a obra é muito útil para a nossa compreensão do mundo e da vida a partir de uma visão cristã da realidade. Por isso, eu desafio todos, não é, a procurar, na medida do possível, conhecer de forma mais pormenorizada e conhecer por dentro a obra a Suma de Teologia de São Tomás de Aquino. Não é? Com tempo também, porque a obra é muito vasta, todos irão fazer certamente esse caminho. Vamos continuar a falar um pouco sobre São Tomás e hoje, mais do que contextualizar o pensamento de São Tomás de Aquino, vamos falar um pouco, vamos dar mais atenção, por assim dizer, às chamadas provas da existência de Deus apresentadas por São Tomás, que certamente tiveram a oportunidade de ler no livro que eu acabei de referir, não é? Portanto, as chamadas cinco vias para demonstrar, portanto, a existência de Deus. No nosso último encontro, falamos de forma pormenorizada e julgo eu também de uma forma facilmente compreensível da questão central que dá corpo e dá substantividade ou substância ao chamado período escolástico, que tem que ver com o seguinte, portanto, com o reaparecimento da filosofia de Aristóteles no século XIII, portanto, no Ocidente medieval, escolástico, e, portanto, esse reaparecimento de Aristóteles desencadeou um conjunto de reações, porque certos setores da sociedade, sobretudo setores ligados à Universidade de Paris, e mais concretamente à chamada Faculdade de Teologia,
não é, viram o chamado aristotelismo medieval. Essa expressão é fundamental, portanto, esse aristotelismo medieval, porque é um aristotelismo ligeiramente diferente da filosofia de Aristóteles no sentido, portanto, no sentido estrito do termo. É uma filosofia de Aristóteles muitas vezes já interpretada e reinterpretada, sobretudo pelos filósofos árabes. Não é? Por isso, não se chama aqui filosofia de Aristóteles, sem mais, não é? A expressão mais correta é o aristotelismo do século XIII, ou o aristotelismo escolástico, etc. É essa expressão que vem na literatura sobre o tema. Portanto, esse aparecimento, esse reaparecimento de Aristóteles desencadeou um conjunto de reações entre, portanto, um conjunto de reações entre aqueles que estavam fascinados com essa novidade e aqueles que viam essa novidade, esse aristotelismo, como uma ameaça, tanto para o próprio cristianismo. E por isso, certos setores da sociedade, como eu estava a dizer, designadamente na Faculdade de Teologia, e a Faculdade de Teologia influenciou, portanto, o Papa Gregório IX a tomar uma série de iniciativas com vista à limitação da leitura, do ensino, em público ou em privado, tanto da filosofia da natureza e da metafísica de Aristóteles. Não é? Portanto, por isso nós tivemos a oportunidade de falar das várias proibições que surgiram na sequência deste debate entre a aceitação ou a recusa do aristotelismo. O certo é que, não obstante essas proibições, portanto, essa corrente do aristotelismo, não é, foi fazendo o seu caminho, naturalmente, com certas limitações. Mas, portanto, o aristotelismo foi fazendo o seu caminho, foi paulatinamente penetrando nas universidades medievais, primeiro e com muito entusiasmo na Faculdade das Artes, de que nós já falamos, e paulatinamente também na Faculdade de Teologia. E por isso criou-se neste contexto, sobretudo, portanto, na Faculdade de Teologia, duas correntes, não é? Portanto, uma corrente que manifestava muita reserva na recepção desse pensamento aristotélico, e a outra corrente que demonstrava maior sensibilidade, não é? Maior abertura na aceitação desta corrente de pensamento. Não é? Portanto, a primeira corrente foi protagonizada, sobretudo, portanto, pelos teólogos que vinham na linha de Santo Agostinho. Portanto, é designado de um agostinismo do século XIII, não é? Que valorizava mais a questão da fé, da crença, não é? E punha uma certa limitação à capacidade da razão humana para compreender a mensagem e até, portanto, comprovar ou demonstrar a existência de Deus, não é? E esta linha agostiniana, quando muito acentuada, desembocar-se-ia, portanto, numa mística. Não é? Desembocar-se-ia numa mística. Por outro lado, havia, portanto, a corrente aristotélica de teólogos que, como eu estava a dizer, demonstravam uma maior abertura ao aristotelismo, portanto, a essa mensagem do aristotelismo medieval, e que procuravam, por isso, harmonizar, não é? Harmonizar essa corrente aristotélica com o cristianismo. Ora, entre os teólogos que demonstravam mais abertura em relação à filosofia, destaca-se Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, de quem, portanto,
iremos falar um pouco mais. Ora, esta recusa da filosofia existia não só na faculdade de teologia, mas por vezes dentro da própria ordem dominicana. É muito conhecida uma passagem de Santo Alberto Magno que diz que, isto é extraordinário, diz ele que uma vez o demónio apareceu-lhe disfarçado de um irmão, não é? Procurando demovê-lo da iniciativa de estudar filosofia. Não é? O demônio apareceu disfarçado de um irmão no sentido irmão de hábito, não é? Irmão que pertencia à congregação, procurando demovê-lo, procurando fazer com que ele deixasse de estudar a filosofia. Portanto, tanto Santo Alberto como São Tomás têm a concepção de que a recusa da filosofia, não é? A recusa da filosofia é muitas vezes uma obra de demónio, por assim dizer. Portanto, é uma obra diabólica, não é? Enfim, é uma leitura de facto interessante para ver até que ponto, sobretudo estes dois autores, estavam portanto, disponíveis a estudar, a conhecer e a incorporar a filosofia, portanto, no cristianismo. Ora, o entendimento de Santo Alberto e de São Tomás é o entendimento de que a filosofia não é em si mesma uma ameaça à teologia. Portanto, é preciso entender bem a filosofia, é preciso trabalhar, portanto, aspectos filosóficos que muitas vezes dificultam essa harmonização, mas a filosofia em si mesma não é uma ameaça e não deve ser vista como uma ameaça ao cristianismo. Mesmo dentro desta segunda corrente, dos chamados aristotélicos, existiam os chamados aristotélicos moderados contra os aristotélicos extremistas, no caso, portanto, os chamados averroístas, não é? Averroístas, que faziam uma interpretação de Aristóteles muito radical, não é? Por isso incompatível, ou por isso impossível de incompatibilizar com o cristianismo. São Tomás recusa tanto o agostinismo como, portanto, o aristotelismo averroísta, não é? Ora, relativamente às principais teses que a linha agostiniana, a linha mais mística, defendia, não é? Destaca-se, por exemplo, a ideia da insuficiência, não é? Da distinção entre a filosofia e a teologia. Portanto, a distinção entre filosofia e teologia não é muito clara para estes autores da linha agostiniana e, por isso, acentua-se a teologia e procura-se, portanto, na medida do possível, negligenciar, não é? Negligenciar aspectos relacionados com a filosofia. Defendiam também o predomínio do bem, não é? O predomínio do bem sobre a verdade, o predomínio do amor sobre o conhecimento, o predomínio do afeto místico sobre o método racional, não é? Predomínio, o bem é superior à verdade, não é? E isto tem a ver com o seguinte, tem a ver, portanto, com um modelo de reflexão agostiniana que considera, portanto, a dimensão de interioridade, a dimensão afetiva, não é? A dimensão do amor como sendo superior à dimensão intelectual, não é? Como sendo superior à questão do conhecimento meramente intelectual, não é? Portanto, e daí aquela ideia, portanto, central de Santo Agostinho, de que, portanto, ama et facta quod não é? Portanto, ama e faça o que quiseres. Porque depois, com o amor,
verdadeiro e genuíno, você só consegue, portanto, fazer o bem, só consegue produzir aquilo que é benéfico e aquilo que é positivo, não é? Mas, portanto, essa ideia de que, de facto, o amor é superior, portanto, o amor é superior ao conhecimento, o bem é superior à verdade, a interioridade, o sentimento, a vivência íntima de Deus e com Deus é superior ao método racional para conhecer a existência de Deus. Em certa medida, creio que portanto, creio que Santo Agostinho e os adeptos, entre aspas, não é? Quando a gente fala de adeptos é para os clubes de futebol, não é? Os seguidores dessa linha agostiniana têm, em certa medida, razão naquilo que, portanto, que defendem. Por isso, desconfiam das chamadas provas, portanto, provas a posteriori para demonstrar a existência de Deus. Portanto, vocês não encontrarão com muito... portanto, não existe em Santo Agostinho, não é, uma apologia das chamadas provas a posteriori. Existe, sim, portanto, uma defesa acérrima das chamadas provas a priori. Eu não vou falar muito sobre isto porque são conceitos que nós já tínhamos conversado, sobre o qual julgo que já estão também familiarizados. Defendiam naturalmente, portanto, a criação do mundo no tempo e a distinção entre a alma e o corpo, daí o dualismo, não é? Este dualismo que aparece nestes pensadores da linha agostiniana é, na verdade, um dualismo que já vem da chamada tradição órfico-pitagórica, não é? Da filosofia antiga. Portanto, já provém da chamada tradição órfico-pitagórica, que passa, portanto, e é aceita e defendida por Platão e, naturalmente, portanto, por Santo Agostinho e depois por estes filósofos no século XIII. Este dualismo, a ideia de que a alma e o corpo são duas realidades substancialmente diferentes, não é? E esse mesmo dualismo volta a aparecer, e com muita pujança, em Descartes, não é? Com a distinção entre res cogitans e res extensa, não é? Portanto, e defendiam também a ideia de que a alma é a imagem de Deus. Bom, não sei se querem fazer algum comentário, alguma questão que queiram levantar, alguma dúvida. Estejam à vontade. Este silêncio também do outro lado Como olha? Professor, Diga, Maria, diga. por favor, não percebi muito bem porque que São Tomás recusa tanto o agostinismo como o aristotelismo. Não percebi muito bem, por favor. Não. Recusa tanto o agostinismo como o aristotelismo averroísta. Esse aristotelismo averroísta é uma concepção, é uma interpretação da filosofia de Aristóteles feita por Averroes, não é? Que é um autor árabe que está presente neste contexto do século XIII. Portanto, é uma interpretação de Aristóteles feita por Averroes, mas que, portanto, que recusa qualquer possibilidade de diálogo com o cristianismo. Por isso, São Tomás recusa tanto o agostinismo, portanto, daqueles autores que defendiam a linha de Santo Agostinho, como recusa também o chamado aristotelismo averroísta. Ele aceita um aristotelismo moderado. E é esse aristotelismo moderado que ele vai procurar incorporar na doutrina e na mensagem cristã. Eu aproveito a sua questão para chamar a atenção. De facto,
de facto, o cristianismo, não é? O cristianismo sobreviveu e fez esse caminho, esse percurso todo, até a atualidade, não é? Com um grande contributo da filosofia, não é? Com um grande contributo da filosofia, sobretudo da filosofia de Aristóteles. Muito bem, acho que o Arnaldo também queria, portanto, fazer um comentário. Senhor certo, está certo, obrigado. Muito bem, obrigado. Sim, professor. Diga, Arnaldo. Então, professor, é sobre o pensamento agostiniano, sobre a ideia do bem e da verdade. Eu Exato. pensava que quem pratica o bem sempre vive na verdade. E da mesma forma que toda pessoa que vive da verdade também praticava o bem. Mas aqui, segundo esse pensamento, eu fiz-me entender que nem sempre quem pratica o bem vive na verdade, creio eu. Não sei, porque fiquei um bocadinho aqui confuso, porque segundo o pensamento agostiniano, disse que o bem é superior à verdade. Então, eu pensei que a verdade estava dentro do bem, por isso que eu queria aqui uma compreensão do professor melhor, que me explicasse melhor sobre esse bem esse que é superior à verdade aqui. Muito bem, Arnaldo, muito bem visto, de facto, a questão, não é? E muito bem colocado, não é? Quem lê Santo Agostinho, de facto, fica com a noção de que portanto, de que a verdade está no amor, não é? Aliás, a própria teoria de conhecimento de Santo Agostinho, não é? Pela via da iluminação, como vocês sabem, vocês estudaram isto, não é? Portanto, não pode ser entendida sem uma dimensão significativa, portanto, do amor, não é? Mas, quando se diz que a verdade está no amor e portanto, quem tem amor, por assim dizer, pratica a verdade, depois a gente pergunta, mas que género de verdade é que nós estamos a falar, não é? É que, de facto, quando Santo Agostinho defende essa tese, a ideia central da verdade que aparece é uma verdade ligada à vivência da própria mensagem cristã. Não é uma verdade no sentido intelectual do termo, não é? Ora, São Tomás, portanto, São Tomás não, os autores que vão defender a outra linha, a linha aristotélica, vão distinguir entre essa verdade, essa vivência da verdade, a ideia de que a verdade está em Deus, e essa vivência da verdade, no sentido de uma vivência de quem tem amor, vive e pratica a verdade, não é? Vão distinguir essa concepção de uma verdade estritamente intelectual. Fiz-me entender? Sim, professor. É nesse sentido, mas a sua observação resulta de facto de quem teve um contacto muito interessante com Santo Agostinho, porque quem lê Santo Agostinho de facto pode deduzir e com razão, essa questão de que quem ama é de facto pode isso, quer dizer, você, o amor é o motor que move tudo em Santo Agostinho, não é? E que está presente em tudo, na realização do bem, no conhecimento da verdade, etc. Embora, portanto, é uma concepção de verdade diferente da concepção que Aristóteles vai defender. E essa sua pergunta também me leva a dizer o seguinte: uma boa forma de entendermos essa dicotomia, essa diferenciação, na verdade, não é uma dicotomia, essa diferenciação, é percebermos que a linha agostiniana é mais, portanto, a linha agostiniana é mais, valoriza mais o sentimento, a interioridade, o amor. E a linha aristotélica valoriza mais, portanto, a inteligência, não é? O conhecimento intelectual e a procura de uma verdade intelectual, não é? É uma boa forma de entendermos essa. E é também uma boa forma, de entendermos, portanto, a diferença entre a perspectiva agostiniana e a perspectiva de São Tomás, não é? E digo mais,
é uma boa forma de entendermos a diferença que existe no seio da Igreja hoje entre protagonistas que defendem mais são mais ligados, portanto, à vivência íntima de relação do homem com Deus, são mais ligados à tendência para um certo misticismo, não é? São mais ligados à prática e à vivência do amor. E existem outros que são mais ligados à questão do conhecimento, da procura da verdade intelectual, da afirmação da Igreja pela via intelectual, que defende muito o estudo, a progressão a nível de conhecimento, etc. Portanto, todos nós conhecemos essas perspectivas, não é? Enfim, inclusive existem congregações que, portanto, acentuam um ou outro aspecto, não é? Existem congregações que valorizam mais a questão do conhecimento, do progresso intelectual, etc. Existem as outras que defendem mais, portanto, na linha agostiniana, a questão portanto, do amor ao próximo, da caridade, da vivência íntima, etc. Agora, aqui também é preciso dizer que uma coisa não exclua a outra, não é? Muito bem, Maria, faça favor. Alô? Maria? Sim, diga, Maria, diga. Bom dia. E, professor, eu só queria que explicasse de novo essa de aristotélicos moderados e aristotélicos extremistas. Como é que nós podemos ver essas duas coisas? Sim. Já vamos falar de algumas teses desse aristotelismo radical defendida, portanto, pelos chamados averroístas, não é? Já vamos falar sobre isso, aí já fica mais clara, de facto, essa distinção. Ok, está bem. Está bem, obrigado. Professor. Sim, Manuel. Manuel, faz favor. Manuel Tavares. Sim. Olha, eu estava aqui a ver as principais teses da linha agostiniana. Exato. Eu vi o predomínio do afeto místico sobre o método racional. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse esse afeto místico e método racional, para que eu possa enquadrar. Sim, quer dizer, o aspecto místico é a mística, não é? A mística que também é uma corrente dentro do próprio cristianismo, não é? Portanto, a mística está muito ligada à vivência íntima, à meditação profunda, à interioridade, a essa vivência interior. Portanto, essa vivência interior da relação, mais do que da mensagem, porque não é a mística por vezes chega ao ponto de recusar todos os aspectos de natureza intelectual, não é? Essa linha agostiniana, se for levada ao extremo, desembocar-se-ia numa mística, não é? Portanto, dessa vivência interior com Deus, e essa vivência é muito mais valorizada nesta linha agostiniana do que o conhecimento intelectual, não é? Nós não temos, pelo menos em Cabo Verde, uma cultura muito, como é que eu posso dizer, não temos em Cabo Verde o hábito de estudar e de ler os místicos. Mas eu deixo aqui dois bons exemplos da mística muito próxima, portanto, da nossa realidade, em medida sentido, não é? Que é São João da Cruz e, portanto, e Santa Teresa de Ávila, não é? Dois grandes místicos espanhóis. Assim como lá atrás nós poderíamos falar do Mestre Eckhart, etc, etc. E, portanto, essa vivência íntima do homem com Deus, por vezes, chega a pôr em causa a própria interpretação consagrada, por assim dizer, da doutrina e da mensagem cristã, não é? Mas esses dois bons exemplos, vocês podem tentar dar uma vista de olhos, não é? Sobretudo em São João da Cruz, e acho que vão gostar de
de ler, portanto, as obras de São João da Cruz, não é? E Santa Teresa de Ávila. Professor, o senhor estava a dizer Santa Teresa de Ávila. Ok. Muito bem. Portanto, avançando um pouco mais, Professor. Diga, Maria. Maria? Não, Janete. Diga, Janete, diga. Não estava a ver. Eu fiquei com dúvida. Na frase que o senhor disse em latim, depois traduziu, quando cheguei a falar sobre o bem e a verdade, Certo. que acho que eu anotei: ama e faça o que fizeres, de Santo Agostinho. Ama é facta quod vis. Ama e faça o que quiseres, sim. Isso quer dizer que o amor justifica tudo, podemos fazer tudo e podemos justificar porque foi por amor? E tu é aceitar? Não é nesse sentido. É no sentido de entender que quem ama verdadeiramente só faz o bem. Não sei se fiz-me entender, Janine. É no sentido um pouco inverso. Não, professor, não entendi. Cortou, a linha caiu. Não entendi. Sim. Quem ama verdadeiramente, não é? Faz o bem. Quem ama, faz o bem. Não é? Por isso, quando você ama verdadeiramente, a sua ação não pode ser uma ação má. A sua ação má pode derivar, portanto, de um desejo de posse, não é? De uma paixão excessiva, não é? Portanto, mas não de um amor autêntico, não é? É nesse sentido. Janete. Ok. Obrigada, entendi. Obrigada. Muito bem. Então, estava eu a dizer que desse confronto não é a palavra mais indicada, mas, portanto, desta tensa relação entre o agostinismo e o aristotelismo, curiosamente, não obstante as proibições que surgiram, triunfou o aristotelismo, não é? Portanto, pelo menos durante esse período medieval. Portanto, houve um triunfo do aristotelismo. Portanto, o aristotelismo paulatinamente foi, como estava a dizer, portanto, penetrando no ocidente escolástico e nas universidades, e chegou-se a um ponto em que mesmo as autoridades eclesiásticas tiveram que tomar uma posição clara. Já não basta as proibições, portanto, como é que eu posso dizer? Já não bastam os decretos a proibir o aristotelismo. É preciso tomar uma posição. Ou se aproveita o aristotelismo para colocá-lo ao serviço da teologia, não é? Ou o aristotelismo transformar-se-ia, de facto, numa ameaça radical à visão cristã do mundo. Portanto, é necessário que se tome uma posição. A ameaça maior que surgiu, não é? A ameaça maior veio do chamado aristotelismo averroísta, não é? Portanto, sobre o qual a vossa colega já havia perguntado, não é? Ora, esse aristotelismo averroísta, portanto, defende uma separação, uma dissociação absoluta entre a filosofia e a teologia, e defende que a filosofia deve ser autónoma, não é? E não deve relacionar-se com a teologia. E a teologia, por sua vez, não deve recorrer a nenhum contributo, não é? A nenhum contributo da filosofia. Portanto, o maior representante desta linha averroísta é Siger de Brabante e Boécio de Dácia, não é? Eu não sei se estudaram Boécio, não é? A consolação da filosofia, portanto, de Consolatione Philosophiae na disciplina de introdução à filosofia ou na disciplina de conhecimento. Dr. Moro é um bom autor, portanto, para nos dar uma visão sobre essa separação radical, não é, entre a filosofia e a teologia, e ele, não é,
Portanto, estando preso, Boécio, não é? Estando preso, procurou a consolação na filosofia e não na teologia. Ora, algumas teses desse averroísmo, não é? Para, portanto, esclarecer um pouco mais porque é que esse averroísmo, porque é que esse aristotelismo averroísta é considerado radical e São Tomás não aceitou esta tese, não é? Defendiam, por exemplo, a ideia de que Deus não é a causa eficiente das coisas, não é? Portanto, Deus não é causa eficiente significa causa próxima, não é? Portanto, não é a causa das coisas, da realidade, por assim dizer. Deus não é criador do mundo, não é? Porque o mundo é eterno. Ora, teses dessas dificilmente se consegue harmonizar-se, portanto, com o cristianismo. Defendiam a ideia de que Deus não possuía a presciência. Presciência significa conhecimento prévio, não é? Deus não possui a presciência dos acontecimentos futuros contingentes. Ou seja, aqui é o seguinte, Deus não possui, defendiam eles, a omnisciência, não é? A omnisciência no sentido de conhecer previamente aquilo que vai acontecer. Porque diziam que se Deus conhecesse previamente os acontecimentos, não é? Estes acontecimentos deixariam de ser contingentes e passariam a ser necessários, não é? Não sei se já estudaram esses conceitos na disciplina de ontologia. Portanto, a contingência e a necessidade. Uma coisa contingente é uma coisa que existe, mas pode não existir. Uma coisa necessária é uma coisa que tem que existir. O que eles estão a dizer é que se Deus conhecesse previamente as coisas, não é? O futuro das coisas contingentes, tanto, estes acontecimentos deixariam de ser contingentes e passariam a ser necessários. Tinham que acontecer necessariamente, não é? Defendiam a ideia de um eterno retorno do mundo, não é? Portanto, todos os acontecimentos se reiteram. O mundo sucede a outro mundo numa mudança perpétua, não é? Portanto, uma sequência de mundos, por assim dizer. Defendiam a ideia de que deve haver uma separação entre a filosofia e a teologia. Vejam que, nesta última frase de Siger de Brabant, ele diz que, na medida em que a revelação contém toda a verdade, ela não necessita de se harmonizar com a filosofia. Não é? Portanto, ela não necessita de se relacionar com a filosofia, porque ela tem tudo. Não é? Portanto, é um sistema, por assim dizer, fechado, autossuficiente, e não precisa de argumentação, etc. São Tomás vai pôr essa ideia naturalmente em causa. Não é? Não sei se ficou agora mais claro o problema do aristotelismo averroísta. Sim, professor. Professor, posso fazer aqui uma pergunta? Diga. Não. Agora, professor, e volta para trás a página do PowerPoint, professor, só para poder orientar melhor. Sim, professor. E sobre o pensamento de averroísmo aqui, os averroístas, certo, não consideram Deus como todo-poderoso, criador de todas as coisas? Não. Dizem que o mundo é eterno. Agora, para eles, o que é que está na base de tudo? Porque não, também... eles adotam aqui uma concepção. É por isso que a proibição que nós vimos lá atrás proibia o ensino da física de Aristóteles, não é? E da metafísica. Sim. Porquê? Porque, de acordo com Aristóteles, não é? O mundo é eterno. Não é? O mundo é eterno, assim como, portanto, Deus também é eterno, só que Deus é um motor imóvel, vocês estudaram isso certamente, portanto, é um motor imóvel que está distante da realidade, não se relaciona com a realidade, não é? Portanto, o que está na base das coisas é exatamente essa ideia da eternidade do mundo, não é? E de um progresso, algo natural também, portanto, um progresso, algo natural,
que a própria matéria acaba por fazer. E esse progresso natural, já vamos falar sobre isso, em Aristóteles, tem a ver com o seguinte, tem a ver com a passagem da potência ao ato, não é? A passagem decisiva. Ora, vamos ver daqui a pouco como é que São Tomás vai interpretar essa questão a favor do cristianismo, não é? Claro. A favor do cristianismo. Professor? Manuel, diga. Olha, esses averroísmos, eles já eram crentes? Porque sim, é uma pergunta que se pode fazer. Não, tem toda a razão, não é? Eu já tinha dito que eles eram árabes, não é? Não árabes. Portanto, Avicena e Averroes, que são os dois grandes protagonistas dessa transição de Aristóteles para o Ocidente, não é? Portanto, eram filósofos árabes. A preocupação deles também, de facto, daí a sua pergunta ser pertinente, a preocupação deles, eles tinham uma outra preocupação, que é procurar aproveitar Aristóteles a favor, portanto, da religião muçulmana e não a favor do cristianismo. A sua questão é mais interessante do que pode parecer à partida. Muito bem. Avancemos um pouco, então. Portanto, de entre estas perspectivas, como eu estava a dizer, São Tomás vai adotar um aristotelismo moderado e vai procurar, portanto, retificar a interpretação averroísta de Aristóteles e integrá-lo num edifício cristão. Por isso, São Tomás teve que prescindir de um aristotelismo genuíno. Essa é uma questão que surgiu portanto, no nosso último encontro. Vai prescindir de um aristotelismo genuíno, não é? Portanto, e vai... enfim, a expressão que eu vou utilizar aqui não é a mais correta do ponto de vista do rigor filosófico, mas é elucidativo do ponto de vista daquilo que para nós é relevante. Aquilo que São Tomás fez é quase que uma cristianização de Aristóteles. Não é? Cristianização. São Tomás cristianizou o aristotelismo. Não é? Portanto, ele teve que prescindir de um aristotelismo genuíno e interpretou, ou reinterpretou, portanto, o aristotelismo de modo a que seja compatível com a mensagem e a doutrina cristã. É nesta tarefa que reside a grandeza de São Tomás. Alguns autores, alguns autores, não é? E eu sou muito sensível a essa questão. Alguns autores tentam ver a grandeza de São Tomás para além do tempo e da tarefa que São Tomás desenvolveu no tempo em que viveu, não é? Século XIII. Ou seja, portanto, procuram analisar e conhecer a grandeza de São Tomás, tanto tendo em conta as consequências que essa produção intelectual de São Tomás teve na posteridade, não é? Enfim, eu sou muito sensível a essa interpretação, mas muitos outros autores, e sobretudo, portanto, ligado à história da filosofia e à história da filosofia medieval, defendem que a grandeza de São Tomás circunscreve-se, sobretudo, no modo como ele conseguiu resistir, portanto, às diversas correntes que existiam na altura e conseguiu, efetivamente, desenvolver essa reinterpretação de Aristóteles para que ela seja possível coadunar-se com a mensagem cristã, não é? Ao contrário dos averroístas, não é? Portanto, São Tomás entende que a filosofia e a teologia devem ter uma relação estreita. Portanto, entende que entre a filosofia e a teologia, deve haver, portanto, dois modos de relação. O primeiro modo, portanto, entre a filosofia e a teologia deve haver uma distinção clara. Mas, ao mesmo tempo, deve haver uma estreita colaboração. Não é? Portanto, primeiro nós temos que distinguir
a filosofia e a teologia, e, portanto, de forma clara, e depois nós temos que procurar ver em que medida a filosofia, portanto, pode colaborar com a teologia. Esta questão é aquela que São Tomás trata, embora não de forma direta, portanto, no texto, na primeira parte do texto que eu pedi que lessem. Não é? Quando ele diz que a filosofia deve distinguir-se da teologia, essa distinção, segundo ele, portanto, essa distinção dá-se quanto à finalidade e quanto ao método. Não é? Dá-se quanto à finalidade. A filosofia distingue-se da teologia quanto à finalidade e a filosofia distingue-se da teologia quanto ao método. Não é? Portanto, relativamente à finalidade, diz São Tomás que a teologia nos dá acesso às verdades necessárias à salvação. Não é? Por isso, a teologia não se reduz à filosofia. Mas, ao lado da ciência da revelação, diz ele, existe lugar para uma ciência natural, que é a filosofia. Não é? Portanto, a filosofia não é teologia, nem a teologia se reduz à filosofia, mas ao lado da ciência da revelação, não é? Pode haver, efetivamente, lugar para uma ciência natural. E essa ciência natural, São Tomás vai valorizá-lo muito e vai dizer que a filosofia e o estudo da natureza é o preâmbulo para o estudo da ciência da revelação e o conhecimento de Deus. Né? Preâmbulo significa aquilo que vem antes, aquilo que prepara o terreno, por assim dizer. Né? Em relação ao método, ele diz que, portanto, a filosofia tira os seus argumentos das essências das coisas, ou seja, das causas naturais, deduz o seu argumento das causas naturais, enquanto que a teologia parte sempre da causa primeira, não é? Que é Deus. Por isso, de uma forma mais sintetizada, a filosofia começa das criaturas para Deus, não é? E essa é uma distinção muito boa, de facto, enquanto que a teologia começa de Deus para as criaturas. Não é? Começa de Deus para as criaturas. Portanto, a filosofia parte daquilo que nos é mais familiar, daquilo que nos é mais próximo, não é? E ascende àquilo que nos é mais, portanto, aquilo que nos é mais distante, por assim dizer, aquilo que nos é diferente, substancialmente. Enquanto que a teologia parte de Deus, portanto, e desce às criaturas. Diz-ele que uma verdade clara e inequívoca deixa de pertencer ao domínio da fé, não é? Ou seja, se nós conhecemos tanto, não é? O tudo já deixa de pertencer ao domínio da fé e passa a pertencer ao domínio do intelecto. Mas entre a filosofia e a teologia, como eu estava a dizer, não deve haver só distinção, mas deve haver também uma relação de cooperação, não é? Uma relação de cooperação. E essa relação de cooperação dá-se relativamente à origem. Relativamente à origem. Portanto, diz São Tomás que a razão como natureza criada por Deus e a fé como revelação do mesmo Deus, não é? Não podem contradizer-se, visto que ambos procedem da mesma fonte. Ou seja, a razão não é o oposto da fé. Não é? A fé também não é o oposto da razão. Portanto, a razão e a fé procedem da mesma fonte. Atenção que nós aqui estamos a falar daquilo que o próprio São Tomás diz, a reta ratio, a reta razão. Não é? Portanto, a reta razão não contradiz a fé. Não é? Muito pelo contrário, tanto a razão como a fé, procedendo da mesma fonte, ambas são
como é que eu posso dizer? São cooperantes, ou cooperam-se no combate ao erro e, portanto, cooperam-se também na procura da verdade, não é? Portanto, a razão e a fé são concordes no combate ao erro, não é? Portanto, concordes no combate ao erro, a fé e a ciência devem ser igualmente unânimes no conhecimento da verdade. Nós, na verdade, nós somos cristãos, devemos, portanto, procurar harmonizar, não é? A nossa razão, não é? Àquilo a que nós efetivamente acreditamos, não é? Interrogando, questionando, refletindo, não é? Porque a fé, eu volto a dizer aquilo que eu já tinha dito lá atrás, não é? A fé não é sem razão. A fé não é irracional, não é? Uma fé sem razão, não é? Uma fé sem razão é um risco muito grande, é o fideísmo, não é? É um risco muito grande. A fé deve ser razoável. Não é? Razoável. Não significa que temos que reduzir a nossa crença apenas àquilo que nós somos capazes de compreender racionalmente, mas temos que esforçar para compreender, para elucidar, para argumentar, não é? Aquilo em que efetivamente nós acreditamos, não é? A fé não é sem razão, a fé é razoável, não é? Portanto, devemos ter até alguma cautela em relação portanto, em relação a alguma desconfiança que certas pessoas que se dizem crentes, muito crentes, têm em relação ao uso da razão, da argumentação, da filosofia, etc. Não é? Eu tive um professor, já tinha dito isto aqui, portanto, eu tive um professor que era um franciscano, um grande homem, não é? Vocês certamente já tiveram contacto com o livro O Ser e os Seres, que é dele, o Manuel Barbosa da Costa Freitas. Dizia ele que uma fé sem razão é uma pesada, não é uma fé. Não é? Uma fé genuína, amadurecida, esclarecida, ponderada, terá que ser necessariamente, portanto, acompanhada com uma dose significativa, para a redundância da razão e da racionalidade. Portanto, a fé e a razão são concordes no combate ao erro e unânimes na procura do conhecimento e da verdade, significa que tanto uma como a outra contradiz o erro, não é? Senão nós corremos o risco, portanto, de cair naquilo que, também por essa altura, muitos autores chamavam de dupla verdade, não é? Da dupla verdade. Mas, bem, eu tenho uma verdade da razão, e é só da razão, e eu tenho uma verdade da fé, que é só da fé. Não, devemos esforçar para que haja essa harmonização. Nada como pensar nestas coisas. Nada como pensar, nada como refletir, nada como estudar, não é? Estas questões. Não podemos ficar apenas por uma questão, não é? Portanto, nem podemos ficar... apenas, já da palavra, nem podemos ficar apenas por uma espécie de argumentos de autoridade. Não é? A gente diz assim, é plano que flã, se é plano que flã, é verdade. Não é? Portanto, se é plano que flã, professor, essa autonomia. Diga. Professor, eu queria te fazer uma pergunta. Quando começaste a estudar a filosofia, a ter conhecimento dos parâmetros filosóficos, e muitas vezes são dados empíricos, qual foi o estado da tua fé? Mas essa pergunta é pessoal para mim, não é? Essa sim, professor. Sim.
Bom, Porque diga. eu estou a fazer-te esta pergunta, porque é assim, nós somos um grupo de pessoas que estamos a ser formados. Exato. E muitos de nós não temos conhecimentos filosóficos de fundo. Exato. Estivemos a lidar com a nossa fé, a fé cristã. Exato. E eu estou a ver que algumas informações, ou muitas informações que estão sendo transmitidas aqui, alguns de nós não temos capacidade para digerir, ou seja, é difícil a nossa fé não seja balançada. Sim. Certo? E eu estou a perguntar-te, com a tua experiência, mas se este não é o ambiente propício para responder, pode ser no privado. Não, quer dizer, não há nada aqui assim de mistério, por assim dizer. Vamos lá ver. De facto, tem toda a razão. Não é? Tem toda a razão, porque estas questões, e nós vamos falar de outros aspectos, podem fazer balançar, estremecer, não é? Por exemplo, aquilo que são as nossas crenças, não é? E a nossa fé, em certa medida, não é? Mas a nossa fé, existe também para ser posta à prova, não é? Veja a questão da tentação no deserto, etc. Não é? Quer dizer, a fé deve ser de facto testada, não é? Para ver, não é? Portanto, se nós efetivamente estamos convictos, não é? Temos tanto argumentos, não é? Para defender a nossa dama, por assim dizer, onde quer que nós estamos, ou então, se não temos, devemos procurar fundamentar, não é? Portanto, do ponto de vista da minha experiência pessoal, eu já tinha um pouco falado sobre isso, não é? Portanto, eu estudei no seminário e, portanto, não terminei, depois saí e fui estudar filosofia do curso, não é? Portanto, estudar por paixão também, em certa medida, não é? Por paixão. Mas, portanto, eu posso dizer que a minha vivência mais genuína, do cristianismo foi, de facto, depois, ou chegou, essa vivência mais genuína chegou depois de estudar filosofia e se compreender, portanto, todo esse manancial, não é? Portanto, de pressupostos, de ideias e de pensamento. Não é? Mais genuína, mas estou a dizer mais genuína, porque, às vezes, de facto, nós temos uma vivência, nós podemos ter uma vivência muito externa, mas que pode não ser genuína, não é? E depois, é importante que nós conheçamos aquilo que nós vivemos, não é? É importante nós termos um conhecimento dessa realidade. Por isso que eu estou a dizer, é importante nós refletirmos, investigarmos e procurarmos conhecer bem essa realidade. Nos mais diversos domínios. Porque, veja, quer dizer, quando alguém lhe confronta com a questão de Deus, não é? Muitos de nós também, portanto, somos catequistas, somos professores, não é? Somos membros ativos na nossa comunidade e alguém nos confronta com argumentos de vária ordem, não é? Não basta eu dizer, bem, eu acredito porque eu recebi esse ensinamento. Isto não basta, é preciso, de facto, ter
ter uma fundamentação mais sólida e ter argumentos que permitam uma interlocução. Porque, tá, permite uma interlocução. Muitas vezes o diálogo entre a religião e a ciência, a religião e a sociedade, a religião e entre as religiões, não é? Muitas vezes esses diálogos parecem diálogos de surdos e mudos, não é? Portanto, cada um fica no seu cantinho e vai, portanto, cavando, por assim dizer, em profundidade, mas sem qualquer possibilidade de interlocução, de relação, exatamente porque é preciso que haja como é que eu posso dizer? É preciso que haja um terreno comum, não é? Um terreno comum onde este diálogo pode ser desenvolvido. E esse terreno comum é, de facto, esse terreno comum é a filosofia, não é? O terreno comum é a filosofia, é a cultura, não é? Há um autor muito bom que tem vindo a escrever muito sobre esta questão, que é Thomas Alick. Eu posso mostrar-vos aqui rapidamente os livros dele, não é? Thomas Alick, não é? Ele tem um conjunto de obras muito interessantes sobre essa questão, não é? Sobre essa necessidade de resgatar a filosofia, não é? E o conhecimento cultural como o ponto que permite o diálogo entre as religiões, o diálogo entre a religião e a cultura, etc. Nós não podemos ficar fechados numa redoma de vidro, não é? Enfim, nós vivemos no mundo e é bom que tenhamos essa possibilidade de diálogo, etc. E nada como leitura, mesmo para aqueles que não têm uma formação filosófica desenvolvida, é sempre bom, portanto, leitura, não é? Comecemos por coisas simples e vamos ascendendo àquilo que é mais complexo, como, portanto, recomenda o próprio Descartes, não é? Enfim. Portanto, não sei se fiz mais ou menos as considerações. A pergunta era... Na verdade, é bastante difícil, não é? Acho que Arnaldo quer fazer um comentário também. Sim, professor. Eu só queria aqui uma explicação, né? Sim. Sobre, quando o professor disse, também os textos, também que a fé... que uma fé sem razão é um risco enorme. Então aqui eu fiquei a pensar, por exemplo, e em relação ao momento em que nós vivemos a pandemia, em que muitas pessoas, por exemplo, possam ignorar as regras, dizendo que têm fé, sim, que têm fé, mas sem racionalizar-se, que sabem que não vão se contagiar. E eu trouxe esse exemplo pensando dentro desse contexto. Uma fé sem razão, que é um risco enorme. Eu posso ter fé, mas eu sei que vou perder, pondo Deus em risco. Aliás, em prova. Sim. De facto é isso, não é? Uma fé autêntica, amadurecida, não pode ser sem razão. O exemplo que traz é muito elucidativo, sobretudo aqui, às vezes na nossa realidade, não é? Nas nossas comunidades, em que muitas vezes as pessoas ignoram, não é? As orientações dadas pelas autoridades sanitárias e policiais e governamentais, não é? E com base numa suposta fé. Mas a questão o risco desse fideísmo é muito abrangente e existe às vezes, portanto, nos mais diversos quadrantes, sobretudo nos chamados extremismos, não é? Embora, quando se fala de extremismos, muitas vezes nós temos a tendência em apontar apenas determinadas religiões, mas atenção que o extremismo existe
em todas as religiões, basicamente, não é? E existe exatamente porque há esta reserva muito grande em relação, portanto, em relação portanto, em relação ao conhecimento filosófico e científico, que é bom que tenhamos, de facto, esse conhecimento, porque esse conhecimento nos permite essa interlocução com outras esferas com outras esferas da sociedade, não é? Uma coisa que me inquieta muito, portanto, eu já tive a oportunidade de partilhar isto em outros domínios, tem a ver com o seguinte, dizer, você tem que ter conhecimento, por exemplo, para argumentar, quando se diz, bem, a Igreja Católica é contra não é, determinadas práticas, não é? Agora não quero enveredar muito por aí, para não entrarmos num campo que não é nosso. Mas a Igreja Católica é contra determinadas práticas, por exemplo, é contra o divórcio, etc. Não é? Quer dizer, mas existe uma razão para isso. Não é? Existe uma razão para isso. E nós que somos católicos temos que conhecer essa razão. Temos que conhecer esse fundamento. Temos quase que, diria, uma obrigação moral de ter esse conhecimento para podermos justificar, podermos argumentar, etc. Porque senão a gente diz, pois realmente... Né? E está muito na moda essa ideia de que, portanto, enfim, no meio católico falta argumentações, ou, temos déficit de argumentação. Temos que ter argumentação, temos que estudar, temos que ler, temos que conhecer muito bem a doutrina social da Igreja, o Vaticano II, não é? As diversas encíclicas que são, portanto, que incidem sobre temas específicos. Temos que conhecer muito bem portanto, o pensamento de São Tomás, etc., para podermos ter argumentos que nos permita fazer face a essas interlocuções. Bom, avançando um pouco, portanto, a filosofia ainda coopera com a teologia, não é? Na medida em que, portanto, a teologia antecede à filosofia, não é? Mas a filosofia auxilia, por assim dizer, a teologia no conhecimento de certas verdades, não é? Portanto, as verdades necessárias à salvação e que, efetivamente, estão ao alcance da razão, tanto essas verdades necessárias à salvação que estão ao alcance da razão, como as que são acessíveis ou as que não são acessíveis à razão, devem ser acreditadas pela fé, pelo menos inicialmente, e depois deve-se procurar a justificação. Ou seja, tanto aquelas verdades necessárias à salvação que a filosofia consegue conhecer, como aquelas verdades necessárias à salvação que a filosofia não consegue conhecer, portanto, elas devem ser acreditadas primeiramente pela fé e depois procura-se argumentar. Nós já tínhamos falado sobre isso, não é? Portanto, a fé, não é? A fé não é uma questão, estritamente individual, como muitas vezes se tenta parecer, sobretudo hoje, não é? A ideia de que, bem, a fé cada um tem o seu, portanto, a fé é uma coisa íntima de cada um, é uma coisa estritamente individual. A fé também é uma questão cultural, não é? É uma questão geracional, é uma questão familiar, não é? Ou se vive ou não se vive. É uma questão, não é? Portanto, é uma questão que se vive em comunidade. Não é? Por isso, estas verdades nós recebemos-las primeiramente pela fé e depois procuraremos, portanto, compreendê-las e argumentá-las pela razão. Não é? Portanto, a fé nos fornece de antemão certas verdades que posteriormente a razão poderá atingir mediante os seus próprios recursos. É? Portanto, nós recebemos pela fé, primeiramente, e depois a razão procurará efetivamente conhecer.
O outro domínio da comparação entre a filosofia e a teologia é o domínio da dialética, né? Que sintetiza-se muito rapidamente. Tem a ver com o seguinte. A filosofia ajuda, não é? Portanto, ajuda a encontrar os fundamentos da fé e ajuda a defender a fé contra os ataques que provêm das mais diversas quadrantes, das mais diversas perspectivas. É exatamente daquilo que estávamos a falar. Não é? Portanto, a filosofia ajuda a teologia, ajuda a religião a se defender contra os ataques advenientes dos mais diversos setores da sociedade. Portanto, usa essa dialética, né? Portanto, dialética significa lógica, argumentação, etc., para ajudar, portanto, a defender a fé. Ora, é muito interessante isto porque é exatamente isso que fizeram os padres da Igreja que vocês estudaram, não é? Portanto, no período patrístico, em que muitos padres da Igreja tiveram que recorrer à filosofia para defender a mensagem cristã contra os ataques que provinham, dos gnósticos, que provinham, portanto, das diversas seitas, mas também ataques que provinham da própria filosofia. Não é? Da própria filosofia. Portanto, e essa filosofia incide, sobretudo, deve partir sempre do estudo de fenómenos naturais, não é? E paulatinamente, como eu estava a dizer, portanto, coisas mais próximas, e paulatinamente se ascende para o conhecimento de realidades mais distantes. Ora, o conhecimento da filosofia, o conhecimento da natureza é a via para o conhecimento de Deus. É a via para o conhecimento de Deus. Vejam que nós tínhamos dito lá atrás o seguinte, que a filosofia parte das coisas da criatura para Deus. E a teologia de Deus para Cristo. Não é? Portanto, por isso, essa é a perspectiva do próprio São Tomás. Não é? Entendeis, portanto, que o estudo da natureza é importante para o conhecimento de Deus. Não é? E o conhecimento da natureza constitui a melhor via para que o homem conheça Deus. Portanto, nós devemos partir daquilo que é mais próximo, daquilo que é mais simples, do conhecimento da realidade próxima da natureza, e portanto, para ascendermos até ao conhecimento de Deus. Não é? Por isso, todas as tentativas humanas para conhecer Deus devem partir da natureza. Da natureza. Essa tese é muito importante em São Tomás, exatamente porque ele vai recusar as outras teses que procuram partir de outras realidades que não sejam realidades naturais. E é por isso que ele recusa o argumento de Santo Anselmo, não é? E advoga a favor, tanto de o argumento, dos chamados argumentos a posteriori. Não é? Duas razões. Primeiro, porque a natureza é próxima e nos permite, portanto, ascender até o conhecimento de Deus. E a segunda razão de São Tomás que a própria natureza humana exige que todo o seu conhecimento principie pelos sentidos, não é? Para elevar-se ao suprassensível até chegar a Deus. Do ponto de vista racional, do ponto de vista filosófico, não é? Portanto, parte-se dos sentidos, parte-se da natureza e parte dos sentidos até chegar a Deus. E eu aqui queria, portanto, com base no conhecimento que tiveram na disciplina de filosofia do conhecimento, me dissessem se São Tomás é um empirista ou é um idealista ou racionalista. Mas tomemos idealista, que é melhor. Né? Portanto, São Tomás é um empirista ou é um idealista? Com base nessa frase aqui, não é?
A ideia de que a estrutura do ser humano exige que todo o seu conhecimento precipite pelos sentidos. Isto faz de São Tomás um empirista ou um idealista? Idealista? Eu creio que é um idealista. É um idealista? Eu acho que é um... Eu acho que é empirista. Acha É um empirista, professor. É empirista porque os sentidos... Sim, diga, Maria, diga. Maria? Arnaldo, diga. Não, professor. Sim. Vou deixar que eles falem. Aliás, elas falem. Né? Faz bem. Maria, diga. Professor, Diga. eu acho que é empirista, porque está a partir do princípio que os conhecimentos partissem dos sentidos, partindo dos órgãos sensoriais. E acho que ele ali nessa parte, nessa frase, está sendo um empirista. Muito bem, de facto é verdade, é um empirista, não é? É um empirista na linha de Aristóteles, não é? É um empirista porque defende que, mesmo para o conhecimento intelectual de Deus, nós devemos partir da natureza. Não é? A natureza e a organização da natureza, a beleza, não é? É em si mesma uma prova de existência de Deus. Embora não é essa linha que São Tomás segue. Mas esse argumento é muito utilizado também por outros autores. Não é? Portanto, a natureza é em si mesma a prova de existência de Deus. Por outro lado, diz São Tomás que, de facto, a própria estrutura, a composição do ser humano exige que os seus conhecimentos partem sempre dos sentidos. Sim. E a partir dos sentidos agora vai se levar para níveis mais abstratos do conhecimento, por isso é justo considerá-lo como um empirista, não é? Nesse sentido, não é? Portanto, por ser empirista, São Tomás recusa a argumentação a priori, sendo certo que vocês já sabem que quando se fala de provas a priori para a existência de Deus, de entre essas provas destaca-se sobretudo o argumento, o chamado ratio anselmiani, que nós já falamos lá atrás, portanto, o argumento de Santo Anselmo. Portanto, recusa essa argumentação a priori e defende, portanto, que toda a tentativa para provar a existência de Deus deve partir da natureza, da observação, portanto, daquilo que acontece e daquilo que existe na natureza, portanto, para se ascender até o conhecimento da divindade. Por isso, todas as cinco vias para o conhecimento de Deus partem da natureza. Não é? E São Tomás inicia a sua Teodiceia, não é? A sua Teodiceia. Teodiceia queria que me dissessem o significado desta expressão. Teodiceia significa... A filosofia serve da teologia. Diga, Antônio, diga. Significa que a filosofia é a serva da teologia. Teodiceia. Deus. Diga, Manuel. Tem a ver com Deus julgar. Julgar o problema de Deus. Muito bem. Teodiceia significa julgamento racional de Deus. Julgamento no sentido de, portanto, justificar racionalmente a existência de Deus. Teodiceia. Teodiceia é uma área da filosofia que estuda exatamente as chamadas provas da existência de Deus. Teo resulta da junção da expressão teo, que significa Deus, não é? E de que em inglês significa justiça. Não é? De que em inglês significa justiça. Não é? Por isso, em grego, juiz diz dikaios. Dikaios é juiz.
Dike significa justiça, Theo significa Deus, então Theodiceia significa justificação de Deus. Justiça, né, de Deus. Justiça no sentido de justificação nacional no sentido de Deus. Tinha Maria. Há bocado fiquei com uma dúvida. São Tomás apresenta argumentos a priori e a posteriori, ou somente apresenta argumentos a priori da existência de Deus? Não. Ele recusa os argumentos a priori e só defende os argumentos a posteriori. Ok. A posteriori. Os argumentos a posteriori são os argumentos que partem da natureza. É por isso que ele está a dizer que tanto é importante o conhecimento da natureza, a natureza constitui uma via para chegar a Deus, etc. Não é? Então podemos dizer que Teodiceia... Desculpa. Diga. Podemos dizer que Teodiceia são argumentos para justificar a existência e não existência de Deus. Muito bem. São argumentos, são as provas para justificar a existência de Deus. Aquilo que nos interessa, mas também podemos alargar a concepção da Teodiceia para os chamados argumentos a favor da não existência de Deus. São Tomás apresenta, inclusive, no texto que eu vos pedi que lesse. Portanto, ele começa... Professor. Diga, Catarina. Professor, então, São Tomás de Aquino não tem nenhum argumento que prova a existência de Deus? Não, eu disse que ele defende... Eu não entendi bem essa parte, não. Certo, eu vou explicar. Portanto, São Tomás não aceita os argumentos a priori, mas defende os argumentos a posteriori. Ou seja, ele acha que para nós provarmos a existência de Deus, temos que partir... Eu vou utilizar uma expressão que não queria utilizar já, porque ele vai utilizar num dos argumentos. Portanto, para nós provarmos a existência de Deus, nós temos que partir dos efeitos para as causas. E o efeito são as criaturas. É por isso que eu tinha dito lá atrás que a própria existência da natureza, a organização, a beleza, não é? É própria da existência de Deus, em certa medida. Isto em sede filosófica, se quiserem, em sede da filosofia cristã. Bem, mas percebeu, Catarina? Sim, percebi, professor. Obrigada. É isso. Portanto, ele não aceita o argumento... Essa era a minha dúvida. Exato. Ele não aceita o argumento de Santo Anselmo, mas ele defende, portanto, outros argumentos. Portanto, as chamadas provas posteriores. Portanto, ele começa a sua reflexão sobre a Teodiceia colocando estas questões, não é? É necessário demonstrar a existência de Deus ou não? Ou a existência de Deus é algo tão evidente que não é necessário demonstrar? É possível demonstrar a existência de Deus ou não? Ou a existência de Deus é um artigo de fé, portanto não é possível se demonstrar. Deus existe ou não existe, não é? Portanto, ele começa, de facto, a sua reflexão colocando estas três questões, não é? E toda a sua Teodiceia, não é? Os argumentos a favor da existência de Deus desenrolam-se, portanto, na tentativa de responder a essas questões. Eu tinha-vos enviado, portanto, um texto e tinha pedido, portanto, que lessem, sobretudo, o primeiro e o segundo tratado, não é? E no primeiro e no segundo tratado é que São Tomás coloca estas questões e procura respondê-las, não é? Não sei até a que horas é que vai a nossa aula. Se efetivamente ainda temos tempo para
continuar ou se deixaremos... Professor, era até meio-dia. Era até o meio-dia. A gente acaba por desenvolver. Mas, de todo modo, ele coloca essas questões e vai procurar respondê-las. Eu, em relação ao texto que eu enviei, eu julgo que todos tiveram acesso ao texto, não é? Tiveram ou não? Sim. E aquilo que eu vos pedia, então... Diga. Maria. Sim, professor, nós não recebemos. O Tarrafal não recebe. No meu e-mail eu não recebi texto. Para que texto que estás a referir? Ao texto. Texto que eu enviei na semana passada, que é suma de Qual é o título? Suma de teologia. Suma? Nunca tinha texto. Suma de teologia. Por isso que nunca ouvi. Suma de teologia. Não vai ter? Sim, suma de teologia. Professor enviou por e-mail. Sim, enviei para o e-mail. O e-mail que eu costumo usar. Por e-mail individual ou? Por e-mail individual, sim. Eu não recebi. Então, tem que ver. Diz o spam, Jovila, será? Quem recebeu que faça o reenvio? O Arnaldo. Arnaldo, quem recebeu pode reencaminhar. Certo, pode reencaminhar, sim. Costuma receber... Ok, desculpa. Ainda pôr açúcar na cor. Mãe, nem bom. Bom, a aula vai terminar, o microfone está ligado, né? Sim, o microfone está ligado. Convém desligar, porque senão é um problema, ou pode ser um problema. Em relação ao texto, então, que eu havia enviado, eu pedia que lessem o Tratado de Deo Uno, não é? Tem como título, Tratado de Deo Uno. Começa com a questão 2. Deus existe... Professor, desculpa, não percebi. Está fazendo ruído. Não sei porquê. Portanto, eu pedia que lessem o Tratado de Deo Uno, não é? No texto que eu enviei. Portanto, o tratado começa com o título questão 2, que pergunta se Deus existe, não é? Leiam a questão 2, na verdade é só a questão 2. A questão 2 são 3 páginas. 3, 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Professor, o tratado que Deus existe. Exatamente. Questão. Tratado intitula-se Tratado de Deo Uno. Né? Ok. Agora, a questão é a questão 2, que pergunta se Deus existe. Leiam isto tudo, é a parte em que São Tomás vai procurar responder a estas questões e vai apresentar as provas para a existência de Deus. Leiam isto bem, com calma, e na próxima aula já conversaremos sobre isso. Ok, professor. Está bem? Está bem. Alguma questão que queiram fazer? Alguma observação, dúvidas? Queremos sim, senhor. Qual vai ser o trabalho final? É verdade, é uma boa questão, não é? Ainda tem tempo. Ainda vamos ter tempo, sim, mas de qualquer forma eu vou dando também alguns trabalhos para irem fazendo e assim podemos dispensar um trabalho final. Tenho que ver isso ainda melhor, não é? Mas pode ser uma solução. Como já tínhamos combinado, aliás.
Vou ver isso. Talvez nos próximos, na análise dos próximos autores, podemos, portanto, ir fazendo esse trabalho contínuo, não é? Podemos, assim, dispensar um trabalho final. Mais alguma questão? Professor, sim. Diga-me. Posso? Faça favor. Sim, professor, eu já li uma parte do texto do documento que o professor enviou. Eu estive a analisar, passei várias horas a ver, seria um documento mesmo completo, com doutrina e tudo isso, lendo tudo, quer dizer, interiorizar tudo é formar-se para o Papa. Agora, no início, professor, quando a leitura vem, por exemplo, vem um artigo, depois vem a resposta à primeira, à terceira, depois vem de imagem, esse aqui para poder perceber melhor, para contextualizar a minha leitura melhor. Maria, não é? Li, mas fiquei... Maria, por isso que eu pedi. Sim, na mensagem que eu enviei, enviei já o número de páginas para vocês lerem, não é? Todo o texto. Não é? Naturalmente que não se pode ler, eu já tinha dito, não é? Não se pode ler todo o texto, é muito extenso, não é? Não, professor, não é questão que eu li, eu comecei por abrir e comecei comecei a ler em partes, mas li concretamente o Tratado de Deum Uno, que é questão 2, Deus existe. Li a partir desta parte. Certo, é a partir desta parte. Acho que são 5 páginas, na verdade. Certo, é a partir desta parte que eu queria que lessem, não é? A sua dúvida, a sua dificuldade, Maria, é uma dificuldade real, não é? Vamos lá ver. São Tomás escreve a maneira, portanto, a maneira do ensino medieval, portanto, quando nós tínhamos falado do trívio e do quadrívio, não é? Portanto, ele coloca uma questão, não é? Coloca uma questão e apresenta o chamado sede próprio, apresenta, portanto, a tese daqueles que defendem uma posição. Depois apresenta a tese daqueles que defendem uma posição contrária. Faço-me entender? O pensamento próprio de São Tomás encontrarão na parte em que diz solução. Solução. Certo, professor, ok. Obrigado. Portanto, é a lógica das chamadas questões disputadas da filosofia medieval. Né? Portanto, apresenta-se uma questão, diz, por exemplo, na primeira questão, ele diz, Damasceno diz assim, quando ele fala de filósofo, ele está a referir a Aristóteles, não é? Portanto, Damasceno diz isto, Aristóteles diz aquilo, Santo Anselmo diz aquilo. Depois você perguntou, e ele tem uma parte que diz demais. Demais significa, e há mais argumentos ainda sobre a matéria, não é? Ele apresenta esses argumentos. Depois apresenta sede contra. Depois diz, mas em contrário, também existem aqueles que defendem que é assim, 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 assim. Depois ele apresenta a solução. A parte como é que eu posso dizer? O pensamento próprio de São Tomás é aquela que está na parte da solução. Ok, professor, percebi. Obrigada. Bem, de facto, o texto é muito bom. Não é isto é para ler a vida toda, não é para ler só numa semana. Certo, professor. Muito bem. Mais alguma questão? Então, ficamos por aqui. Desejo a todos um bom almoço, um bom descanso e encontrarmos na próxima semana. Obrigada, professor.